Este vídeo é uma parceria de Bruna Spijack e Círculo. Olá pessoal, eu sou Bruna Spijack, professora de design de crochê, e na videoaula de hoje eu vou ensinar para você de casa a importância de uma amostra antes de tecer qualquer trabalho, seja no crochê ou no tricô. Muita gente se questiona, será mesmo que é preciso tecer uma amostra antes de iniciar o trabalho? Será que é preciso seguir a mesma agulha, o mesmo material? Então, se você quer tecer uma peça sob medida, com a mesma medida da receita ou adaptar a medida, é preciso fazer a amostra, que é um pequeno quadrado do ponto trabalhado, para que você possa então adaptar a medida desejada ou tecer com base na medida da receita. Mas afinal, o que é uma amostra e para que serve? Uma amostra é um quadrado que você tece no crochê ou no tricô para descobrir a medida do motivo no seu ponto e, consequentemente, estudar a melhor maneira de tecer para atingir a medida desejada da peça. A amostra é importante para que o tamanho do seu trabalho dê certo. É comum a gente comentar entre crocheteiras, entre tricoteiras, que muitas vezes a receita que consta na apostila, no site ou numa revista, ela não bate com a execução. Mas você já parou para pensar se você está utilizando o fio correto, se você está utilizando a agulha correta e, além disso tudo, que o seu ponto pode ser mais apertado ou frouxo com relação à artesã que teceu a peça? É aí que entra a importância da amostra. Você vai adaptar o seu pontinho, você vai adaptar a escolha da agulha para que você consiga chegar à amostrinha recomendada na receita. Mas também dá para a gente discutir o seguinte: Bruna, mas eu não visto P, eu visto M. Opa, também dá para alterar essa amostra só com a troca de agulha. Bom pessoal, aqui eu peguei uma receita que está disponível no site da Círculo, inclusive eu vou deixar o link logo abaixo na descrição do vídeo. E aqui eu resumi a receita para facilitar a explicação. Vejam que ele diz o seguinte: material 2 novelos de charme, um novelo de charme que vai ser para o acabamento, a agulha para crochê número 2, papel vegetal, lápis, tesoura, enfim. E ele diz o seguinte: a amostra roseta A, ou seja, que essa roseta aqui, com a agulha 2, ela deve medir 10 por 10 centímetros. Às vezes, mesmo usando a linha e agulha indicada na receita, a amostra pode variar de tamanho em função da tensão do seu ponto. Até porque cada artesã, cada artesão tem tensões de pontos diferentes, algumas mais apertados e outras frouxas. Quando ocorrer esse tipo de situação, você pode trocar a numeração da agulha até resultar em uma amostra igual da receita. Vamos ver aqui, nessa parte do desenho, da medida da blusa, diz o seguinte, que nós temos o total na parte da frente de 50 centímetros. E ela fala que nós temos esse motivo medindo 10 centímetros desde que seja tecido com fio charme e agulha número 2. Logo aqui ao lado nós temos o esquema de montagem. Então, se eu tenho 50 centímetros, eu vou distribuir 5 quadradinhos medindo 10 centímetros cada um. Aqui eu teci 3 quadradinhos contendo o mesmo número de pontos e o mesmo número de carreiras. A única coisa que mudou foi o uso das agulhas, o material continua sendo o mesmo. Observem, seguindo a receita, eu teci com fio charme e agulha número 2 e o meu quadradinho mede 10 por 10 centímetros. Para o quadradinho do meio, eu teci com agulha 3, fio charme e ele aumentou, então temos 12 por 12. E para esse quadradinho eu utilizei a agulha número 4 e nós temos a medida de 14 por 14. Então vejam só que, apesar de eu usar o mesmo fio para todos os quadradinhos, só pelo fato de eu alterar a numeração da agulha, já varia muito o tamanho desse quadrado. Então, pessoal,
aqui vai uma sugestão bem bacana. Se na receita nós temos uma peça tamanho P, ou seja, que mede 50 na parte da frente e 50 na parte de trás, então nós temos o busto medindo 100 centímetros no total. Se eu quero passar por uma medida um pouco maior para a medida M, eu posso adequar, então trocando a agulha e trabalhando com a agulha 3 para obter o quadradinho 12 por 12. Se eu substituo os quadradinhos aqui de 10 por 10 e colocar 12 por 12, eu vou ter uma variação de tamanho considerável. Como, se eu quiser um pouquinho maior para o tamanho G, eu posso substituir a agulha pela número 4 e tecer um quadradinho medindo 14 por 14, ou seja, a medida total do busto vai alterar e nós vamos ter uma peça maior. Outra pergunta que me fazem a respeito das amostras é o seguinte: Bruna, meu ponto é muito apertado, eu utilizei a agulha descrita na receita e o fio, mas a minha amostra reduziu de tamanho. Ou, Bruna, o meu ponto é muito frouxo, mesmo trabalhando com a mesma agulha e o mesmo fio da receita, ele ficou maior que a amostra. Pessoal, nesses casos nós vamos adaptar os pontos, nós vamos conter a tensão dos pontos ou vamos afrouxar a tensão dos pontos trocando, substituindo as agulhas, mas isso é questão de teste e paciência. Então vejam só, se eu trabalho com agulha número 2,5, no charme o meu ponto ele tensiona muito, ele chega até a ficar um pouquinho durinha a amostra. Se eu trabalho com agulha 4, eu tenho um resultado mais solto e aí a amostra ela fica maior. Então se você tem um ponto muito apertado ou você tem um ponto muito frouxo, você pode adaptar as agulhas. Por isso que é muito importante, antes de iniciar qualquer trabalho no crochê ou no tricô, testar, fazer a amostra e ver se a tensão dos seus pontos ou o material utilizado coincide com o tamanho da amostra da receita. Uma outra questão que o pessoal me pergunta muito: eu posso substituir o fio que está na receita por outro fio? Pode, desde que o fio tenha o tex aproximado. Eu já vou mostrar aqui para vocês, vejam só. Aqui eu tenho o fio Charme e ele tem o tex de 378. Essa informação consta aqui atrás no rótulo. Bom, eu sei que o Anne é muito semelhante à espessura do Charme, porém mais fino. E aí eu posso optar pelo Anne e o tex dele é 295 aqui atrás também. Mas daí eu vou ter que adaptar a tensão do ponto e também a agulha, porque eu preciso definir o tamanho da amostra para a peça. Se eu quero tecer o mesmo tamanho da peça feita com Charme, talvez eu tenha que trabalhar com uma agulha um pouquinho maior. E caso eu queira uma peça menor, eu adapto a agulha para uma agulha de numeração menor ou a agulha trabalhada no Anne, que é 1,75 ou 2. Mas se eu for tecer a mesma amostra utilizando o fio barroco, aí vai dar uma diferença muito grande, não só no tamanho da amostra, mas também no caimento da peça. Então nós temos 3 fiozinhos diferentes um dos outros, mas é bom que você entenda que há possibilidade de substituir o fio dependendo da sua intenção. Espero que esse vídeo tenha sido esclarecedor. Deixa aqui o seu comentário. Um beijo e até a próxima!